Vamos então resolver a segunda parte do conjunto de exercícios, problemas e desafios complementares. Vai abranger os exercícios 5 a 12 das páginas 124 e 125. Vamos então começar aqui pelo exercício número 5. A água entra em ebulição à temperatura de 100 graus Celsius à pressão atmosférica normal. O gráfico que se segue representa a temperatura da água de uma panela em função do tempo de aquecimento. Vamos então ver a primeira questão. A que temperatura estava a água quando começou a ser aquecida? Ora bem, vamos começar por analisar aqui este gráfico. No eixo do X, ou aqui no eixo horizontal, temos tempo em minutos. No eixo dos Y temos a temperatura em graus Celsius. O que é que nós verificamos? Que quando T é igual a zero, a temperatura da água é de 0 graus Celsius. Ela depois vai ser aquecida e vai aumentando a temperatura e ao fim de 20 minutos ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Depois mantém-se essa temperatura durante 5 minutos mais. Portanto, a primeira pergunta é: a que temperatura estava a água quando começou a ser aquecida? Ela começou a ser aquecida quando o tempo começou a ser contado. Isto é, quando o T era igual a 0 segundos, a temperatura da água estava a 0 graus Celsius. Depois começou a ser aquecida e a sua temperatura foi aumentando. Segunda questão: quanto tempo levou a água a entrar em ebulição? Portanto, ela começou a ser aquecida desde o início do aquecimento da água até entrar em ebulição, portanto, que é quando atingiu os 100 graus Celsius, decorreram 20 minutos. A linha 3, qual era a temperatura da água entre os 20 e 25 minutos? Entre os 20 e 25 minutos, portanto, este intervalo de tempo, a água manteve-se a 100 graus Celsius. Vamos à sexta pergunta. O gráfico da figura do lado representa a distância à casa do Pedro em função do tempo, na viagem realizada por este. Durante essa viagem esteve 2 horas parado. O que aconteceu entre as 2 e as 4 horas de viagem? Portanto, vamos começar por analisar aqui o gráfico. Temos no eixo do X temos a grandeza de tempo em horas e no eixo dos Y temos a grandeza de distância a casa em quilómetros. Quando o T era igual a zero, ele encontrava-se em casa. A partir do momento que começou a contar o tempo, ele começou a deslocar-se para fora de casa. E, ao fim de 2 horas, ele estava a 20 km de casa. Durante as 2 e as 4 horas de viagem, ele manteve-se à mesma distância de casa. Ou esteve parado, ou a distância a que ele se encontrava de casa era exatamente a mesma. Portanto, durante o intervalo das 2 e as 4 horas de viagem, o Pedro manteve-se à mesma distância de casa, concretamente a 20 km. A linha 2, segunda pergunta: sabendo que o Pedro iniciou após as 4 horas a sua viagem de regresso a casa, em linha reta, e viajou a uma velocidade média de 5 km por hora, quanto tempo necessitou para chegar a casa? Portanto, para percorrer 20 km de distância, a uma determinada velocidade, neste caso a 5 km por hora, ele vai demorar t horas. Ora, para isso vamos utilizar a fórmula da velocidade. Sabemos que espaço é igual a velocidade vezes tempo. A velocidade é a velocidade média, 5 km por hora. O tempo é o que nós pretendemos calcular e o espaço a percorrer são os 20 km para voltar a casa. Portanto, substituindo o espaço por 20 km, a velocidade por 5 km por hora, vamos resolver em ordem a t. Fica então 20 é igual a 5t, de onde 5t é igual a 20, para pormos a variável no primeiro membro. T é igual a 20 dividido por 5. 5 está a multiplicar por T, passa a dividir por outro membro. Fica 20 dividido por 5 é 4 horas. Isto é, ao fim de 4 horas, ele volta a casa. A linha 3, constrói no teu caderno um esboço do gráfico que traduz a viagem completa do Pedro. Portanto, já temos a viagem desde que ele saiu de casa, depois manteve-se durante 2 horas a uma mesma distância de casa e agora é o regresso a casa. Portanto, o regresso a casa vai demorar 4 horas. Cá está, 1, 2, 3, 4 horas e traçamos o segmento de reta que une aquele ponto, que é o ponto que define a sua posição e a distância ao fim de uma determinada tempo, neste caso ao fim de 4 horas, e depois no final da viagem, depois de regressar a casa, que será a uma distância 0 km de casa e ao fim de mais 4 horas do que estava naquele ponto inicial. Pergunta 7. Seja G uma função linear de coeficiente igual a menos 3. Primeira questão, define a função G na sua forma canónica.
Portanto, se o problema nos diz que g é uma função linear, significa que a expressão canónica será do tipo g de x é igual a de x. Se, para além disso, diz-nos que o seu coeficiente é igual a menos 3, significa que o a é igual a menos 3. Portanto, a expressão canónica desta função é g de x é igual a menos 3x. Como nós vemos, é uma função decrescente, porque à medida que aumenta o valor de x, o valor de y diminui. A linha 2 determina as imagens do objeto menos 1, 1, menos 1 terço e o valor do objeto de modo que a imagem seja igual a 0. Vamos ver sequencialmente. G de menos 1 é igual a quê? Basta substituir na expressão menos 3x o x por menos 1. Fica menos 3 vezes menos 1, menos por menos dá mais, dá 3. Isto é, quando x é igual a menos 1, o y é igual a 3. É aquele ponto G1. A linha B, G de 1, isto é, a imagem do objeto 1 dado pela função G, basta substituir o x por 1. Fica menos 3 vezes 1 dá menos 3. Quando x é igual a 1, o y é igual a menos 3. É este ponto aqui G2, coordenadas 1, menos 3. Em que 1 é o x e o menos 3 é o y, ou seja, o G de x. A linha C, G de menos 1 terço, isto é, a imagem deste objeto, basta substituir o x por menos 1 terço, fica menos 3 vezes menos 1 terço, dá menos por menos, dá mais, simplifica o 3, com aquele 3 fica igual a 1. Isto é, quando x é igual a menos 1 terço, y é igual a 1, este ponto G3. A linha D, determinar o objeto x tal que a sua imagem seja igual a 0, ou de outro modo, qual é a abscissa do ponto de interseção da reta com o eixo x, não é? É este ponto. A reta, nós verificamos que é uma função linear, a reta passa pela origem dos eixos, verificamos logo que o x é igual a 0. De qualquer modo, basta substituir o g de x por 0 e resolver em ordem a x. Portanto, fica menos 3x igual a 0, já trocando os membros aqui, 0 igual a menos 3x, fica menos 3x igual a 0, de onde x é igual a 0 sobre 3, ou seja, x igual a 0. Efetivamente, a reta interseta o eixo x no ponto de abscissa x igual a 0. Neste caso, também tem a ordenada igual a 0, porque é a origem dos eixos. A linha 3 define a soma da função g com a constante de 2 terços na forma canónica. Portanto, já vimos em problemas anteriores que a soma de uma função linear com uma função constante é uma função afim. Efetivamente, se g de x é igual a menos 3x, e se a função constante, neste caso h de x é igual a 2 terços, g mais h de x é igual a g de x mais h de x, ou seja, menos 3x, que está aqui, mais 2 terços. Menos 3x mais 2 terços já está na forma canónica e é a expressão de uma função afim. O gráfico desta função é uma reta paralela à anterior. Porquê? Porque o coeficiente de x é exatamente o mesmo. Temos aqui menos 3x, é exatamente o mesmo coeficiente de menos 3x da função linear. E é para cima da função anterior, da reta que apresenta a função anterior, porque estamos a somar um valor positivo. Isto é, a cada ordenada desta reta, nós estamos a somar 2 terços. Ora, por exemplo, aqui no ponto 0, 0, tinha ordenada 0, abscissa 0. Se somarmos a ordenada 0, 2 terços, vamos obter aqui o ponto de coordenadas 0, 2 terços. Por isso é que a reta é para cima. Vamos então ao exercício número 8. Para cada caso, escreve a expressão que representa a função linear na forma canónica. A linha 1, a função f, que a cada número racional associa o seu dobro. A um objeto x, temos uma imagem 2x, portanto é uma função cujo gráfico é deste tipo, é uma função linear, passa na origem e neste caso é crescente. Portanto, por exemplo, se tivermos x igual a 1, significa que o y vai ser 2 vezes 1 vai ser o dobro. A linha 2, a função aqui que a cada número racional associa a sua metade. O objeto x corresponde a uma imagem que é 1 meio de x. Portanto, é também uma função crescente. À medida que aumenta x, o valor de g de x aumenta, mas é uma reta com uma inclinação inferior à anterior. A linha 3, a função h, que a cada número racional associa a sua metade adicionada da sua terça parte. Isto é, objeto x, vamos obter 1 meio de x, que é metade, mais 1 terço de x, que é a terça parte do objeto. Portanto, juntando
estas duas parcelas, porque nós temos duas parcelas em função de x, temos 5/6 de x. É também uma função crescente. A linha 4, a função i, que a cada número racional associa o seu simétrico. Isto é, objeto x, obtemos a imagem menos x. É uma função decrescente. Não é? À medida que aumenta o valor de x, diminui o valor i de x. Vemos então aqui as quatro funções lineares. A primeira, f de x igual a 2x. O objeto x transforma na imagem 2x. A segunda, g de x igual a 1 meio, que é esta a lilás, que a x faz corresponder 1 meio de x. H de x, que é esta azul, que a x faz corresponder a soma da sua metade com a sua terça parte, ou seja, 5/6 de x, que nós vimos anteriormente. E finalmente a quarta, que a x faz corresponder ao seu simétrico. É uma função decrescente. Portanto, temos aqui três funções crescentes e esta verde é decrescente. Vamos ao exercício número 9. Seja f uma função linear, sabendo que f de 2 é igual a 3, qual é o coeficiente da função? Ora bem, como nós sabemos, uma função linear é uma função cujo gráfico é uma reta que passa pela origem dos eixos. Ora bem, se é uma função linear, significa que a sua forma canónica é do tipo f de x igual a ax. Para definir esta reta, precisamos então de conhecer um ponto mais, porque já conhecemos a origem dos eixos, que é o primeiro ponto. E qual é esse ponto? O ponto é exatamente o ponto que nos é dado no enunciado. F de 2 é igual a 3. Isto é, a imagem do objeto 2 é 3. Portanto, o objeto é x, é 2, a imagem é y, ou f de x, ou seja, 3. Significa que esta reta vai passar no ponto de coordenadas 0, 0, que é a origem dos eixos, e vai passar no ponto de coordenadas 2, 3. Cá está, abscissa 2, ordenada 3. Tendo os dois pontos, definimos a reta. Algebricamente, sabemos então que f de x igual a 3. Vamos ter x igual a 2, vai ser 2a. 2a igual a 3, de onde, resolvendo em ordem A, temos então a é igual a 3 meios. 2 está a multiplicar por A no primeiro membro, passa a dividir para o segundo. Portanto, f de x é igual a 3 meios de x, que é exatamente esta reta. É uma função crescente. A linha 2, sabendo que o coeficiente da função é menos 2, determina x cuja imagem por f é igual a 10. Isto é, se nós estamos a tratar de uma função linear e se o seu coeficiente é igual a menos 2, significa que a expressão é f de x igual a menos 2x. O que nós pretendemos aqui calcular é qual é o objeto cuja imagem é igual a 10. Isto é, sabemos que f de x é igual a 10, qual é o valor de x? Basta substituir aqui o f de x, que é igual a 10, nesta expressão canónica, fica então 10 é igual a menos 2x, ou seja, menos 2x é igual a 10, pondo a variável no primeiro membro, e resolvendo em ordem a x, vamos obter x é igual a menos 10 meios, ou seja, x é igual a menos 5. Isto é, o objeto cuja imagem é 10 é menos 5. Graficamente, se traçarmos uma reta horizontal que passa pelo ponto de ordenada igual a 10, esta reta vai interceptar o gráfico da função naquele ponto de coordenadas exatamente menos 5, 10. Portanto, o objeto cuja imagem é 10 é menos 5. Estamos perante o ponto de coordenadas menos 5, 10. Vamos então resolver o exercício número 10. Considerar as funções f de x igual a menos x sobre 2 mais 2 e g de x igual a x mais 2 terços. Determina a forma canónica relativa à soma das duas funções. Se f de x igual a menos x sobre 2 mais 2 e g de x igual a x mais 2 terços, portanto são duas funções afins, a função soma f mais g de x vai ser igual a f de x mais g de x. Substituindo o f de x por menos x sobre 2 mais 2 e o g de x por x mais 2 terços, vamos obter aqui quatro parcelas, duas em função de x e duas termos independentes. Juntamos as duas parcelas em x, dá 1 meio de x, e mais 2 terços dá 8 terços. Portanto, a forma canónica é exatamente esta. H de x é igual a 1 meio de x mais 8 terços. Portanto, o coeficiente tem que aparecer separado da variável x. De modo que a função fique na forma canónica da função afim, que é h de x é igual a ax mais b. Graficamente, podemos ver a função f de x, que é esta laranja, igual a menos x sobre 2 mais 2. É uma função decrescente
que vai somar com uma função g de x que é igual a x mais 2 terços, que é esta função crescente. Vamos obter esta função h de x, que também é crescente. A linha 2 determina na forma canónica a diferença entre as duas funções f e g. É exatamente do mesmo modo, só que este sinal, em vez de ser mais, passa a ser menos. E por isso é importante utilizar os parênteses para que possamos fazer a regra da sequência de sinais. Fica então menos x sobre 2 mais 2, menos por mais dá menos, e menos por mais dá menos x menos 2 terços. Juntando os dois termos em x, vamos obter menos 3 meios de x, e juntando os dois termos independentes, vamos obter 4 terços. Devemos reparar aqui que isto não está na forma canónica, porque nós temos que separar o coeficiente a da variável x. Então fica menos 3 meios de x mais 4 terços. Esta é que é a forma canónica da função afim. Graficamente também podemos ver aqui a função f de x, a função g de x, que é crescente, a primeira é decrescente, e depois a função f de x menos g de x dá esta função decrescente a verde. A linha 3 determina na forma canónica a soma da função f com a constante igual a menos 2. Que função obtens? Portanto, se a nossa função f de x é igual a menos x sobre 2 mais 2, se nós vamos adicionar a uma função constante igual a menos 2, esta função p de x que vamos obter é igual a f de x mais menos 2. Desembaraçando aqui de parênteses, fica menos x sobre 2 mais 2 menos 2. O 2 simplifica com o 2, vamos obter menos x sobre 2. Isto é, neste caso, a soma da função afim com a função constante é uma função linear. Temos então aqui a função f de x igual a menos x sobre 2 mais 2. Temos a função constante kx igual a menos 2. E a função p de x é uma função linear. A função cujo gráfico é uma reta que passa pela origem dos eixos e é paralela à anterior, à função afim, porque o coeficiente a é exatamente igual a menos 1 meio. E a posição da reta é abaixo da posição da reta f de x. Porquê? Porque nós, às coordenadas desta reta, vamos subtrair menos 2. Neste caso, a ordenada na origem desta função é igual a 2. Subtraindo menos 2 significa que vamos para a origem dos eixos. Portanto, há uma deslocação para baixo desta reta na segunda vertical. Exercício número 11. Dada a função f de a em q, onde a é este conjunto de números, menos 3 meios, menos 1, 0, 1 terço, 1 e 2, e definida por uma função que é f de x igual a menos 2x mais 1 terço, determina o contradomínio da função. Vamos traçar o gráfico da função f de a em q. A menos 3 meios vai corresponder a 10 terços, não é? Basta substituir o x por menos 3 meios, aqui nesta expressão, menos 2 vezes menos 3 meios mais 1 terço, portanto dá 10 terços. Portanto, 10 terços é a imagem do objeto menos 3 meios. A menos 1 vai corresponder a 7 terços. 7 terços é a imagem do objeto menos 1. A 0 vai corresponder a 1 terço. Portanto, isto é, 1 terço é a imagem do objeto 0 dado pela função f. A 1 terço vai corresponder a menos 1 terço. Isto é, menos 1 terço é a imagem do objeto 1 terço dado pela função f. A 1 vai corresponder a menos 5 terços. Isto é, menos 5 terços é a imagem do objeto 1 dado pela função f. E, finalmente, a imagem do objeto 2 é igual a menos 11 terços. Isto é, menos 11 terços é a imagem do objeto 2 dado pela função f. Portanto, temos aqui o nosso domínio, temos aqui o contradomínio e temos o conjunto de chegada, que é o conjunto dos números racionais, Q. Portanto, o nosso contradomínio é menos 11 terços, menos 5 terços, menos 1 terço, 1 terço, 7 terços e 10 terços. Neste caso, o contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis e não coincide com o conjunto de chegada, porque o conjunto de chegada é o conjunto dos números racionais. Isto é o conjunto Q. Dada a função racional de variável racional f, representada pela expressão f de x igual a menos 2x menos 1, verifica se os seguintes pares ordenados pertencem ao gráfico da função f. Isto é, o que se pretende saber aqui é se estes pares ordenados, ou seja, estes pontos, pertencem à reta representativa do gráfico da função. Vamos ver o primeiro ponto, P1 de coordenadas menos 3, 1. O que é que nos diz o par ordenado? Diz que para o ponto da abscissa igual a menos 3, cá está, a ordenada vale 1.
Isto é, substituindo então o x, que é abscissa, por menos 3 e a imagem, que é o f de menos 3 por 1, nós temos que ir obter uma igualdade verdadeira. Sabemos então que f de x é igual a menos 2x menos 1, substituímos o f de x por 1 e o x aqui por menos 3. Fica então, sabemos que f de menos 3 é igual a 1, aqui menos por menos dá mais, portanto dá 2 vezes 3, 6, menos 1 dá 5, portanto 1 é diferente de 5. Se 1 é diferente de 5, significa que nós estamos perante uma desigualdade. Se não é uma igualdade, significa então que o ponto de coordenadas menos 3, 1 não pertence à reta do gráfico da função f. E como nós podemos verificar, este ponto é exterior à reta representativa do gráfico da função. O segundo ponto de coordenadas 0, menos 1, fazemos do mesmo modo. Substituímos o x por 0 e o f de 0, ou seja, o f de x por menos 1. Vamos obter, neste caso, uma igualdade verdadeira. Menos 1 é igual a menos 1. Significa então que o ponto de coordenadas 0, menos 1 pertence à reta representativa do gráfico da função. Efetivamente, este ponto está em cima da reta representativa do gráfico. Finalmente, o terceiro ponto de coordenadas 1 meio, 0, substituindo o x por 1 meio e f de x, que é f de 1 meio por 0, vamos obter uma desigualdade, isto é, 0 é diferente de menos 2. Portanto, significa que este ponto não pertence à reta e, efetivamente, este ponto é exterior à reta. Portanto, podemos ver aqui os três pontos, o P1 e o P3 não pertencem à reta, o único ponto que pertence à reta é o ponto P2 de coordenadas 0, menos 1.